Olá pessoal, tudo bem? Eu fui assistir Beekeeper e estava me divertindo muito vendo o Jason Statham salvar o dia, descendo a mão na geral. Quando de repente eu me dei conta de que eu estava diante de um antigo debate sobre violência e espetáculo, com implicações extremamente complicadas, mas que a gente vai dar uma olhada agora. Querem nessa viagem comigo? Então aperta o dedão aí no curtir e pode subir no bonde. Enfim, vamos ao assunto. Beekeeper. O que é Beekeeper? É um filme de ação protagonizado pelo ator Jason Statham e dirigido pelo diretor David Ayer, que é o cara que dirigiu o primeiro malfadado Esquadrão Suicida, mas que também dirigiu filmes bons como Fury e outros, que trata da história de um cara, que é um cuidador de abelhas, que na verdade é um agente de uma organização secreta e tudo mais, que se envolve em uma trama quando uma amiga dele se mata porque é vítima de uma operação de cybercriminosos que rouba todo o dinheiro que ela tem de aposentadoria e tudo mais. É óbvio que, sendo ele o Jason Statham, ele vai resolver isso quebrando a cara da bandidagem inteira envolvida no plano. Pois bem, eu gostei muito desse filme. Uma trama simples, ação estilizada legal, um protagonista fodão que sabe lutar resolvendo os problemas à moda antiga. Tudo certo, então? Bem, não totalmente. Algumas pessoas apontam problemas nessa nossa prática de converter a violência em espetáculo. Segundo essas pessoas, espetacularizar a violência acaba estimulando ela de maneira direta ou indireta. O estímulo direto, como o próprio nome sugere, se dá quando alguma pessoa assistindo a uma obra dessas se sente encorajada a tentar resolver algum problema da sua vida com violência. Aqui a gente tem uma série de exemplos, infelizmente, né? A gente vai falar dos massacres americanos, por exemplo, de Columbine. Os estudantes, eles eram muito fãs de Matrix, se vestiram com roupas parecidas com a do filme Matrix, com os sobretudos pretos e as metralhadoras, e obviamente esse longa foi apontado como uma influência para o absurdo que eles cometeram. A violência indireta seria quando o espectador não realiza violência física propriamente dita, no entanto, ele passa a incorporar a violência na sua própria perspectiva de mundo, o que se reflete em ideologias violentas, no apoio à maior repressão e violência policial, a leis que, de certas formas, pratiquem violência como pena de morte e outras coisas, e há até mesmo aqueles que creem que esse tipo de ficção pode ajudar a convencer as pessoas a apoiar regimes violentos, ditaduras, governos totalitários, etc, etc, etc. Então, galera, para tratar esse problema, eu quero deixar bem claro que eu não sou um estudioso em particular dessa área, tenho algumas pequenas referências a respeito, mas eu nem quero invocá-las aqui, e eu quero tratar disso partindo da minha única perspectiva particular, ou seja, traduzindo, eu vou dar simplesmente minha opinião, certo? Beleza. Partindo disso, eu acho que esses filmes podem estimular a violência de fato, tanto direta quanto indireta, e a resposta é, infelizmente, sim. Acho que podem. No entanto, eles não são capazes de fazer isso sozinhos. O que eu quero dizer, pessoal, é que para esse estímulo se dar, ele precisa interagir com tensões e influências pré-existentes naquele espectador ou naqueles espectadores. Vamos pegar aqui o caso de Columbine. É dito que aqueles estudantes já sofriam muitos casos de bullying na escola, que foi uma das coisas que esse caso em particular tornou evidente com isso. Se Matrix acabou por servir como peso de balança ali para trazer o desequilíbrio final à psique desses jovens, foi porque ela já vinha abalada e já vinha desestruturada por muitos fatores anteriores ao filme. Então, sem essa relação sistêmica entre todos esses elementos, o filme não seria capaz de motivá-los a realizar aquele ato sozinho. Então, algo parecido acontece com a violência indireta. Nós que crescemos em sociedades com altos índices de criminalidade, trazemos em nós essa angústia resultante do medo da violência. Então, quando a gente assiste um filme de um personagem que usa a violência para combater essa violência e ele, de certa forma, castiga aqueles criminosos por seus atos que muitas vezes nós temos medo de ser vítima, acabamos por encontrar uma satisfação que é mais complexa do que o mero sadismo, ou seja, a gente não está simplesmente celebrando a violência praticada com outra pessoa. A gente entende no nosso subconsciente de que aquela pessoa que ameaça a vida de gente como nós,
está sendo castigada pelos seus atos. Talvez um castigo demasiado, mas ainda há um mecanismo que nos faz sentir uma espécie de justiça, ainda que torta, sendo feita. Dessa forma, tal qual o exemplo anterior, o filme ele lida e ele se relaciona com questões às quais nós já trazemos da nossa realidade. Se ele colabora para o endurecimento da nossa visão de mundo, para a gente acreditar que talvez a repressão mais violenta à criminalidade possa vir a ser uma solução, ele não está fazendo isso por conta própria, mas sim gerando um entendimento combinado com outros fatores exteriores a ele. Então, quando a gente assiste ali Stallone Cobra, a velha figura do policial que, para enfrentar a criminalidade, acaba atuando fora da lei, a gente se identifica com aquilo movido por um desespero de encontrar uma solução para superar essa angústia e esse medo que a gente vivencia na nossa realidade todo santo dia. Bem, pessoal, vocês estão vendo quanto é um problema complicado, né? Diante disso, eu acho que fica difícil eu afirmar aqui que há uma solução perfeita, completa e fechada para o problema, porque não há. Parte do que pode ser feito é, de fato, de ordem legal. Leis de classificação de conteúdo que regulam a faixa etária que pode assistir certo tipo de coisa, que a gente já faz e tem que ser feito. Isso daí não tem como abrir mão. No entanto, isso sozinho não é capaz de resolver o problema, como já é evidente. Que no que diz respeito ao aspecto legal, não há muito mais o que fazer nisso. Tentar regular a forma como esse conteúdo representa a violência, na minha opinião, é um grande erro, porque a gente não é capaz de responder a pergunta de qual é a forma certa de se representar violência em cinema ou em qualquer outra mídia. Proibir que se produza filmes como esse, como Beekeeper ou outros filmes que incorporem a violência ao espetáculo, não só é injusto, como também provavelmente não vai acabar com a violência. Bem, se não há muito a ser feito na forma da lei, que dá para fazer? Olha, modéstia à parte, é fazer o que eu estou fazendo agora. É apostar no debate, na reflexão e no discernimento. No debate, que é trazer a questão, falar a respeito disso, questionar as pessoas do quanto o cinema que elas consomem pode ter influência nas ações e nos pensamentos violentos delas. O outro é a reflexão, que é acreditar que a pessoa, uma vez participando do debate, ela pode refletir e identificar essas questões. O último, pessoal, é o discernimento, ou seja, é a pessoa ter a capacidade de entender que aquilo que acontece da tela para dentro não tem que implicar na forma como ela lida com as questões aqui do lado de fora, no mundo físico, no mundo real, no mundo social, no mundo onde a gente interage como seres humanos. Eu acredito sim que a gente é capaz de cultivar essa capacidade, saber lidar com a violência representada na tela e saber lidar com os efeitos que ela tem sobre nós. E eu preciso acreditar nisso, porque se eu não acreditar, como é que eu vou poder entrar de novo no cinema para assistir um filme como Beekeeper em paz, né? Pois é. E aí, o que vocês acham sobre a violência no cinema? Vocês acham que ela estimula de forma direta ou indireta a violência no mundo real? Digam aí nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima com mais cinema.